Graça e paz, meus irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o evangelista Alexandre. Hoje eu quero estar trazendo uma mensagem da parte de Deus. Vamos falar um pouquinho aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando eu ler aqui a passagem que consta que as obras da carne, na verdade, são as obras do pecado, tá? As obras do pecado. Então, vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo do pecado, o desejo de estar pecando. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis, tá? É uma luta espiritual entre você escolher fazer aquilo que é da vontade de Deus e você fazer aquilo que é da vontade da natureza do pecado, ok? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem uma série de atributos aqui, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, cada uma dessas situações aqui representa um desejo pecaminoso. Vamos ao versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, ou seja, crucificaram o seu pecado com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Até aqui. Irmãos, existe uma luta que está dentro de nós. Existe a luta entre a luz e as trevas. E como que eu faço para discernir os pensamentos que estão na minha mente, se são pensamentos de Deus ou pensamentos do inimigo? Ou seja, o diabo ele sempre vai falar conosco na primeira pessoa, como se fosse eu pensando. Eu não posso, eu não consigo, eu me sinto uma pessoa desprezada, eu acho que não tenho valor nenhum, eu acho que não vou conseguir, acho que eu sou uma pessoa fracassada, não consigo nada, eu acho que eu não vou conseguir aquele emprego, não vou conseguir aquele cargo, não vou conseguir passar de ano, não vou conseguir viajar, não vou conseguir me estabilizar. Esses tipos de pensamentos são os pensamentos que você acha que saíram de você, mas que na verdade a Bíblia vai dizer que são setas malignas. O inimigo ele vai colocar esse pensamento, esse dardo na sua mente, como se fosse você mesmo tendo esse pensamento de derrota. Na verdade, ele vai fazer com que você cultive esse tipo de pensamento de derrota, de que não consegue, de que você é um fracassado, de que você não vai conseguir, que você nasceu assim e vai terminar assim. Esse é o tipo de pensamento que não vem de Deus. Esse pensamento ele vem do inferno, ele vem do nosso adversário. Ele lança como uma seta, entra na nossa mente como se fosse nós mesmos produzindo esse tipo de pensamento de derrota. Então, para você discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, quando pensamentos dessa natureza, eu estou com depressão,
eu não vou sair dessa situação, eu vou ficar dentro de casa, eu não sinto mais vontade de trabalhar, eu não quero mais estudar, eu não quero mais conhecer ninguém, eu me sinto bem assim sozinho, eu acho que é melhor ter pet para criar do que cuidar de crianças, eu acho que dá muito trabalho tal coisa, eu não estou pronto, eu não vou vencer, eu me sinto assim. Esses pensamentos não são pensamentos que vêm de Deus. Certeza. São pensamentos que o inimigo lança na mente para tentar te destruir. Pensa bem. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos uma natureza que Deus criou, mas que caiu pelo pecado, né? O pecado nos separa de Deus. Mas aquele que está em Cristo Jesus, aquele que confessou Jesus, anda com Jesus e serve ao Senhor, ele tem que ter o que agora? Pensamentos de acordo com a palavra. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Quer um exemplo? A palavra de Deus vai dizer que eu sou mais que vencedor, que você é mais que vencedor, que você é mais que uma vencedora em Cristo. É esse tipo de pensamento que agora você tem que cultivar. É você concordar com a palavra, você viver pela palavra e você expressar a palavra de Deus na sua vida. Você não aceitar um pensamento de derrota na sua vida, você não dar crédito num pensamento de derrota e você agora falar e concordar com a palavra de Deus. Versículo 22, o fruto do Espírito é o amor, o verdadeiro amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, ter mansidão, temperança, ou seja, você cultivar pensamentos que expressam a vontade de Deus, que expressa que agora você é mais que vencedor, que expressa que o Senhor está contigo, mesmo que você passe pelas lutas, pelas dificuldades, você colocar no seu coração que você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa situação, que agora você que crê em Jesus e anda com o Senhor Jesus, você agora tem que expressar, né, na sua vida o que a palavra diz que você tem. Nós somos o que Jesus diz que nós somos. É isso que eu e você temos que concordar com a palavra. Discernir os pensamentos, isso é importante. Quando eu cultivo um pensamento que esse pensamento está fora da vontade de Deus, é um pensamento que está fora dessa vontade de Deus para nossas vidas, então esse pensamento que está fora da vontade é um pensamento do inimigo que está tentando bombardear a sua vida com pensamentos que vai fazer com que você, acreditando que sejam seus, você vai passar a viver essa vida, de que nada vai dar certo, que nada, tudo que você fizer não vai prosperar, não vai para frente. Isso são pensamentos das trevas. E nós que somos filhos da luz, que estamos em Jesus, temos que ter um modo e uma conduta diferente de pensar e agir, né? Você tem que trazer cativo a sua mente cativamente de Cristo, né? Você trazer a palavra de Deus na sua vida de uma maneira que você vem transformar as suas ações através da palavra, né? Eu vou conseguir, eu tenho chance de passar, eu vou ser bem sucedido, eu vou vencer esse obstáculo. Não que você não está passando por obstáculos, mas que você não se julgue já um derrotado. Não, mas que o Senhor ele vai te dar condições de você vencer, vai te dar condições de você passar por essa dificuldade e você ter a sua vitória, em nome de Jesus. Então,
discernir dois tipos de pensamentos, está muito claro aqui. Aquilo que são pensamentos de derrota, de que leva a pessoa a roubar, a enganar, a beber, a se prostituir. Isso são pensamentos que vêm do inferno. E se a pessoa cultivar esses pensamentos, mais cedo ou mais tarde esses pensamentos eles vão se tornar algo que na prática eles vão se tornar uma realidade. Vai se tornar uma realidade. Então nós temos que trazer para nós, para nossa conduta de vida, o que a palavra diz que nós somos. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Jesus conquistou para nós as coisas celestiais, as promessas de Deus, todas elas têm um sim e um amém. Trazer para nós as promessas de Deus, procurar viver alinhado com a vontade de Deus, procurar viver dentro da direção que Deus já colocou. Trazer cativo a nossa mente, a mente de Cristo. Pensar antes de fazer alguma coisa, colocar no nosso entendimento, será que Jesus faria isso? Será que essa atitude que eu estou tomando seria a mesma atitude que Jesus tomaria? Ou seja, trazer para o nosso entendimento a clareza da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é luz para nossas vidas. Então, se a palavra de Deus é luz, quanto mais você se alimenta dessa palavra, as trevas que estão em você vai embora, vai se dissipar. Vai ter uma nova mentalidade, um novo entendimento. O que nós não podemos concordar é pensamento de derrota, certo? Dificuldade todos nós temos. Jesus falou, no mundo passareis por aflições. Aflições são o quê? Lutas, né? Dificuldades. Mas ele disse, não estaremos sós. Aquele que confiar nele até o fim, esse vai vencer. Então, o meu conselho da palavra de Deus, conselho, mude seus pensamentos, alinhe-se com os pensamentos, com a palavra de Deus, daquilo que Deus diz que nós conseguiremos. Jesus está comigo, somos mais que vencedores. Ou seja, você viver a palavra e trazer a palavra para dentro de você e você viver dentro da realidade da palavra. Não concordar com pensamentos de derrota. Aqueles que concordam com os pensamentos de derrota vivem uma vida de derrota, de altos e baixos. Mas aquele que traz a presença de Deus na vida são fortalecidos para viver acima da normalidade. Entendeu? Então, cultive a palavra de Deus, busque os ensinamentos de Cristo, procure colocar em prática a palavra de Deus na sua vida e toda vez que vier um pensamento de derrota, repreenda esse pensamento. Repreenda esse pensamento. Tem pessoas que, por cultivar esse tipo de pensamento, elas ficam presas, cativas a esse tipo de pensamento e não conseguem se libertar. Mas a palavra de Deus, ela traz libertação. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aplica, nós encontramos a força necessária para vencer as dificuldades. João 8,32 conhecereis a verdade nos libertará. Quanto mais você conhecer dessa verdade, mais essa verdade vai fluir na sua vida e mais você vai ter condições de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Alinhe-se com a vontade de Deus. Busque fazer a vontade do Senhor. E aí Ele vai te dar forças necessárias para você vencer. Amém? Se você está chegando agora no canal, não se inscreva ainda, se inscreva. Assinale ali a opção todas, para quando eu trazer um novo vídeo, você ter esse vídeo aí em mãos. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado em nome de Jesus
e até o próximo vídeo. Amém? Fique com Deus e que Deus venha te abençoar. Amém?